E eu confesso a vocês, meus irmãos, que eu fiquei impactado com muita coisa. Para mim, Tiago foi perfeito. Vocês trouxeram aqui, foi uma bagagem tão grande que me fez pensar muita coisa, que me faz pensar muita coisa. Então eu agradeço todos que estiveram aqui, todos vocês que trouxeram a ministração. Eu tenho certeza que todo mundo aqui foi muito edificado. Tá? Meus irmãos, queria agradecer a presença de todos aqui. Vamos fazer uma breve oração e depois a gente vai ler um versículo bíblico, ok? Gostaria, se vocês pudessem ficar de pé, para nós orarmos. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da sua presença, depois de um dia tão perfeito, tão maravilhoso, em que o Senhor nos abençoou o nosso coração com tantas palavras verdadeiras, tantas palavras que confrontam o nosso coração. Isso nos traz acalento, isso nos traz salvação, Deus. Por isso nós agradecemos ao Senhor nesse momento e também nós pedimos, Deus, que o Senhor continue aqui conosco, que o Senhor continue fazendo a tua obra esta noite e que o Senhor continue nos abençoando com a rica presença do Espírito Santo. Esse é o pedido do nosso coração, Deus. Nós te agradecemos eternamente por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E quão felizes nós somos por pertencermos à tua casa, pertencermos ao teu povo. Quão felizes nós somos, quão bem-aventurado nós somos, Pai. E nós te agradecemos por isso. Que o Senhor possa ser exaltado nesse lugar, que o Senhor possa ser engrandecido nesse lugar. Esse é o real propósito de tudo o que fazemos, glorificar o teu nome, glorificar quem o Senhor é. E nós te glorificamos, nós bendizemos o seu nome, nós cantamos santo, santo, santo é o Senhor, nós cantamos glórias ao teu nome. É a ti, Deus. Então receba a nossa adoração essa noite. Receba todo o nosso coração essa noite. Nós nos inclinamos à tua majestade, à tua soberania. Vem, Deus, e vem nos abraçar, vem confrontar os nossos corações e vem abençoar com a sua doce presença, Deus. Em nome de Jesus que eu te peço e eu te agradeço. Amém. Meus irmãos, abram a Bíblia em Mateus capítulo 28, verso 19 e 20. Mateus capítulo 28, verso 19 e 20. Podeis assentar por um instante. Mateus 28, 19 e 20 diz assim, o texto sagrado. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, 18, 19 e 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo, até a consumação dos séculos. Amém. Meus irmãos, o texto é enfático. Portanto, ide, o imperativo para que a gente possa fazer, para que a gente possa ser. O ide não é para apenas um punhado de pessoas que se dedicam a missões. O ide é para toda a igreja de Cristo, é para todo o crente. Esse é o ide que Deus nos ordena e que Jesus nos mostra aqui. E fazendo o quê? Fazendo discípulos, para que outros também possam ir e pregar o evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, meus irmãos, não para por aí. Assim como nós vimos essa tarde, em relação ao apóstolo Paulo, ele ensinava, ele não apenas falava, mas ele ensinava as coisas de Deus ao povo.
Então que nós possamos entender, compreender que nós precisamos ir, fazer discípulos e ensinar esses discípulos e o povo o que Jesus tem nos ensinado, o que nós temos aprendido com Deus. E que se há um conforto nesse ide, porque por nós mesmos não conseguimos, se há um conforto, e o conforto é esse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Quão gloriosa é essa promessa, quão perfeita e quão acalenta o nosso coração. Então que nós possamos entender, que nós possamos cravar essas palavras no nosso coração essa noite. Amém? Fiquem de pé, nós vamos adorar o Senhor. Boa noite, queridos. Prazer estar aqui com vocês e nós vamos continuar adorando ao nosso Deus. Amém? Esse primeiro cântico diz que a Ele, e só a Ele, é digno todo o som de todos nós, toda a glória e toda a honra. Amém? Que sondar o meu interior, conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos, tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, conhece por dentro tudo aquilo que eu sou. O seu próprio filho poupou em seu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo o som de todos nós, para sempre, toda a glória. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o tom e toda a voz, cantem glória. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o tom e toda a voz, cantem glória. Todo o som pra ti, Jesus. Se você conhece, que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos e tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro tudo aquilo que eu sou. E nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o tom e toda a voz, cantem glória. A Ele
todo som de todos nós. A Ele todo tom e toda voz. Cantem glória, cantem glória, cantem glória, cantem glória, cantem glória. Todo som a ti, Jesus. Todas as tribos irão cantar um dia, amém? Ao único digno, ao Filho de Deus, ao Cordeiro de Deus. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Fomos remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. O povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nossa nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Presente aqui. Tu és bendito, Filho de Deus, raiz de Davi, Cordeiro. Tu és adorado neste lugar. Não há nada melhor que o nosso Deus. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto. Todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus.
melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. O Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz tomar um caminho. O Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz tomar um caminho. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor é grande. Seja exaltado, Jesus. Só o Senhor é o desejado das nossas almas e nada se compara a isso, Jesus. Esse próximo cântico, ele é um cântico de entrega, de obediência. Ele diz: eu quero te servir, eu quero te obedecer, fazer a tua vontade e refletir a verdade dele nesse mundo. Amém? Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir
refletir tua verdade, te honrar com a minha vida e em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer, fazer tua vontade, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar um ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com a minha vida e tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com a minha vida e em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus. Diga mais uma vez. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com a minha vida e em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Seja feita, Senhor, a tua vontade nas nossas vidas, Deus, hoje e sempre. Que nós entendemos que estamos diante de um Deus poderoso, de um Deus grande, do único Deus vivo e verdadeiro. Como eu me esqueci do que fizeste por mim, como eu perdi a fé no impossível, como eu pude pensar que tu não podes operar, por que insistir em não ver os teus milagres. Tu és poderoso, tu és poderoso, tu és poderoso, tu és poderoso. Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Agora posso enxergar, em ti eu posso confiar. Estou firmada em
Tu és poderoso. Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Com toda a fé, juntos iremos ver. Ele vai fazer, Ele vai fazer. Ele abre caminho, basta somente crer. Deus vai mover, Deus vai mover. Com toda a fé, juntos iremos ver. Ele vai fazer, Ele vai fazer. Ele abre caminho, basta somente crer. Deus vai mover, Deus vai mover. Tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível. Quem sou eu Pra negar teu poder, Senhor. Tudo é possível, é possível? tudo é possível, tudo é possível. Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Tu és poderoso. Tu és poderoso. Tu és poderoso. Tu és poderoso. Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força
Senhor Jesus, toda a honra, toda a força, porque a Ti somente é merecida, Jesus. Nos prostramos diante do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. E vocês podem se assentar. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, dos versículos 1 a 13 e depois do 37 ao final do capítulo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, do primeiro versículo até o versículo de número 13, e depois nós vamos do versículo de número 37 até o 47. Acharam? Está escrito assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Versículo 37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor
dia a dia, os que iam sendo salvos. Senhor, esse dia foi um dia maravilhoso em que o Senhor falou conosco desde manhã. Fomos preparados por tudo aquilo que nós ouvimos para esse culto de encerramento. E nós esperamos que ele seja o culto de encerramento apenas dessa conferência. Mas ele seja o primeiro dia de um despertar contínuo, progressivo e eterno da vida de cada um de nós para realizarmos a missão de Deus nesse mundo. O Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Nós então nos colocamos em vossas mãos, na expectativa de sermos tocados pelo seu Espírito e que esse toque mude o nosso coração, mude os nossos braços e pernas, mude os nossos lábios e nos faça ir e pregar do outro lado da cama, do outro lado da rua, do outro lado do mundo. Nós esperamos o Senhor e aguardamos o seu mover em nós, para que sejamos enviados. Oramos em nome de Jesus. Amém. Há fogos que acendem e logo se apagam. Há fogos que encantam, mas não são capazes de transformar. Mas o fogo que vem de Deus, esse jamais fica parado. Ele não só não se apaga, como ele tem o poder de transformar. E nós temos que enxergar que desde o Gênesis, o Espírito de Deus nunca foi estático. O Espírito se movia sobre as águas. O Deus da Bíblia é o Deus do movimento. E quando Ele chama, Ele envia. Quando Ele acende, Ele impulsiona. Quando Ele visita com fogo, é para empurrar os pés rumo à missão. Em Atos 2, o Pentecostes não foi meramente um espetáculo de poder. Foi uma inauguração. A estreia pública da igreja como povo missionário. O mesmo Espírito que desceu com vento e fogo, desceu também com voz, com direção, com urgência e com envio. Aquela chama não foi feita para consumo interno. Ela foi feita para viajar entre línguas, entre nações, cruzando fronteiras, derrubando muros e salvando pessoas. Aquela chama foi feita para criar uma nova humanidade. Uma humanidade que descesse do alto e caminhasse sobre a terra, tendo os pés sempre no chão e o coração sempre no céu. Eu creio que a vontade de Deus hoje para as nossas vidas foi reorientar o nosso caminho. E eu entendo que se nós queremos fazer missão, o nosso trabalho não termina no altar, o nosso trabalho não termina no culto, o nosso trabalho começa nele e nunca mais há de terminar. O tema do meu sermão é do fogo ao campo, quando o Espírito nos envia. Avivamento só pode ser experimentado quando a igreja está em missão. E a igreja só pode estar em missão se ela for cheia do Espírito Santo, com os pés na terra e com o coração no céu. O cenário de Atos 2 é cheio de simbolismo. É o cumprimento de Atos 1:8, como nós ouvimos aqui, e recebereis poder e sereis minha testemunha, mas também é um eco de uma história antiga. Como no Sinai, em Atos 2 há som, há fogo e há manifestação. Mas agora, ao invés do fogo descer sobre um monte, o Espírito desce sobre uma casa. Ao invés do fogo descer numa só língua, como foi em Êxodo 20, agora ele se derrama sobre todas as línguas.
Ao invés de descer sobre tábuas de pedra, aqui em Pentecostes, o fogo de Deus desce e escreve nos corações. Pentecostes é a festa da colheita. E aqui, nada poderia ser mais interessante, porque a primeira grande ceifa de almas da nova aliança se dá na festa da colheita. A igreja não é estática, a igreja avança, a igreja age em missão, e ela começa a sua missão traduzindo, proclamando e anunciando. A igreja é fogo que fala, a igreja é fogo que anda. E Deus está cumprindo a sua promessa aqui, não apenas que os discípulos experimentariam algo novo, Ele está cumprindo a promessa que o mundo haveria de conhecer Cristo Jesus, ressurreto, enviado, entronizado e prestes a voltar. Esse mesmo Espírito que soprou lá sopra aqui. E a minha expectativa é que ao final, eu e você olhemos para o texto e digamos: eis-me aqui, envia-me a mim. O texto começa com o fogo descendo sobre a casa, do mesmo jeito que ele desceu sobre o monte. Olha comigo, Atos 2, do 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, e Lucas vai fazer essa comparação. Esse som era como de um vento impetuoso, e esse som encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceu no meio do som, distribuídas entre eles, línguas. Ele não soube muito bem explicar, e ele diz línguas como de fogo, e pousaram sobre cada um deles. Nesse instante, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Lucas vai descrever a cena com teologia e com símbolos. Nós temos o vento impetuoso, nós temos as línguas, nós temos o fogo, e toda essa cena nos leva ao Monte Sinai, Êxodo 19 e Êxodo 20. Lá no Monte Sinai, quando Deus chama Moisés, ali havia som, havia fogo, havia vento. Mas agora em Atos 2, a revelação não desce sobre pedras. Deus não está escrevendo os 10 mandamentos na pedra em Atos 2, não. Ele está distribuindo a sua palavra sobre todos os crentes. A lei que antes foi dada em tábuas de pedra, na língua hebraica, agora é gravada nos corações e pronunciado em todos os idiomas. Agora é impressa na alma em todas as línguas, não mais na língua dos hebreus. O mesmo Deus que desceu com fogo no monte, agora desce com fogo no cenáculo. O que era distante desse povo, 1500 anos, agora se aproxima. O que era centralizado em Moisés e nos hebreus, agora é democratizado no Espírito. O cenáculo é o novo Sinai. Mas dessa vez não há apenas mandamentos. Há capacitação no poder de Deus. Não há apenas temor, há comunhão. Agora, Deus está habitando dentro dos homens. O Espírito da nova aliança age assim, não sob tábuas, sob corações. Deus move os homens para que os homens possam trabalhar. E esse mover de Deus é o habitar de Deus dentro do coração. E a gente não pode se esquecer que o mesmo fogo que tremeu o monte, agora queima nos homens. E cada um de nós pode experimentar esse novo fogo, esse velho fogo nos nossos corações e na nossa vida. O fogo que desce, fala. E fala em todas as línguas. Olha comigo do versículo de número 5 até o versículo de número 13. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade,
porquanto cada um os ouvia falar na própria língua materna. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, Panfilha, Egito, da Líbia, Cirene, romanos, somos judeus, somos prosélitos, somos cretenses, somos arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: não quer dizer nada, eles estão apenas bêbados. Lucas descreve com uma lista de pelo menos 15 regiões distintas. O milagre das línguas não é só uma exibição de poder, é o sinal da inclusão. Deus está incluindo na sua aliança todas as nações. E todas as nações agora podem ouvir as grandezas de Deus no seu próprio idioma. Eu não sei se você já percebeu que Atos 2 é a reprodução do Sinai e Atos 2 é a reversão de Babel. Em Babel, confusão. Aqui, comunicação. Em Babel, ruptura, distanciamento, segregação. Aqui, não tem mais barreira. Aqui não tem mais cultura. Aqui não tem mais geografia. Aqui todos os idiomas estão ouvindo as maravilhas de Deus. E a multidão está junta para ouvir. E o que elas ouvem? Elas ouvem as maravilhas de Deus na sua própria língua materna, na língua dos seus pais. Pensa no que está acontecendo. Eles estão ouvindo no idioma dos seus antepassados as verdades de um Deus que eles estão conhecendo nesse momento. Alguns vão zombar, é verdade. Outros vão ficar perplexos, é verdade também. Mas todos percebem: algo do céu está sendo falado na terra. E isso é avivamento. Quando a gente quiser verdadeiramente buscar um avivamento, a gente tem que buscar isso aqui. Algo do céu que é falado na terra. Em Pentecostes, a graça ganhou sotaque. E o sotaque que a graça ganhou é um sotaque de todos os povos, línguas, raças e nações. O Espírito não padroniza nada. Ele traduz a glória de Deus para todos os povos. Onde há fogo do céu, há voz na terra. E o avivamento verdadeiro não precisa de código. O avivamento verdadeiro fala nas línguas que salvam. Quando a gente olha para esse texto, a gente precisa entender que a missão é proclamar a verdade de Deus para que todas as pessoas entendam. E nada além disso, e nada mais do que isso, e nada aquém disso. Pois bem, qual é a resposta a esse avivamento? No versículo de número 14, até o versículo de número 36, Pedro vai fazer um dos seus maiores e melhores sermões. Eu não vou discorrer o sermão todo de Pedro. Depois você dá uma lida. Para nós, o importante é o resultado. Então dá uma olhada comigo no versículo de número 37 até o versículo de número 41. Ouvindo eles essas coisas, que coisas? A pregação de Pedro, a pregação que falava que Jesus é o Salvador, a pregação cristocêntrica, a pregação com confronto do pecado, a pregação com substância teológica. Ouvindo eles essas coisas que Pedro acabou de pregar, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro então se levanta e proclama: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E, assim como nós acabamos de receber o Espírito Santo, vocês também vão receber. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos é a promessa, e para todos os que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Eu não sei se você já percebeu, esse texto está falando da gente, tá?
para aqueles que estão longe, aqueles que Deus ainda um dia há de chamar. Somos nós aqui. Nós estamos nesse texto. Nós estamos em Atos 2. Nós estamos presentes nessa cena. Com muitas outras palavras, Deus testemunha e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Após a pregação ousada de Pedro, os ouvintes são compungidos em seu coração. Eles foram perfurados, transpassados pela palavra. A palavra pregada os feriu. É como se a palavra rasgasse o peito. É como se a palavra fosse os cravos que crucificaram Jesus, agora encravando na alma, compungiu-lhes o coração. O coração deu galopes, o coração pulsou fora do peito. E a resposta não pode ser neutra. Irmãos, sempre que a gente pregar a palavra do Senhor, no poder do Espírito, ou ela cura, ou ela condena. E não tem como. Ou ela é aceita, ou ela é rejeitada. E Pedro vai chamar eles ao arrependimento, vai chamar eles ao batismo, vai chamar eles à fé. E 3.000 pessoas se rendem. A multidão que zombava alguns versículos atrás, dizendo: estão bêbados, agora está chorando. O que era dúvida, o que é isso? Agora vira convicção. A pregação do Evangelho, o avivamento, a vinda do Espírito Santo, não deixa ninguém confortável. O Evangelho tirou a plateia da passividade e colocou a plateia no meio da decisão. E é sempre verdade que todo mover de Deus chama sempre a conversão e não somente a contemplação. Quando Deus se move, a gente não fica só admirado, dizendo: alguma coisa acontece no nosso coração. E esse alguma coisa, esse algo, foi o batismo. E aqui, meus irmãos, esse batismo aqui não é um batismo por diversão. Os judeus, os romanos, a população tinha acabado de assassinar o Senhor Jesus alguns dias atrás. Se batizar aqui era romper com toda a cultura, com toda a religião e com tudo que era valoroso até agora. Eles se batizam e nesse batizado, corações são quebrados, culturas são destruídas, mas vidas são reedificadas. O fogo que desce do céu queima o pecado na terra. E quando ele queima o pecado, ele destrói a religião, destrói a tradição, destrói as convicções. Ele passa a mudar todas as coisas. E essa mudança vai gerar um culto que nunca mais acabou. O culto de Atos 2 nunca mais cessou. Hoje, 2025, esse culto, essa igreja, esse descer do Espírito continua produzindo os seus efeitos. E quais são os efeitos? Atos 2, 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O Espírito desce, você tem a reprodução do Sinai, você tem a reversão de Babel, você tem a conversão de 3.000 pessoas, e essas 3.000 pessoas convertidas, a primeira atitude delas será: elas perseveravam. Perseverar aqui, segundo o idioma original, é uma constância intencional, uma dedicação contínua. O avivamento não gerou dispersão emocional, mas gerou formação disciplinada. E 4 marcas saíram: doutrina sólida, comunhão fraterna, ceia partilhada e oração. Esses são os 4 pilares da missão. Esses são os 4 pilares da igreja. Quando o Espírito Santo vem sobre nós e nos impulsiona para pregar o Evangelho, pessoas são salvas para serem juntadas em igreja.
E a verdadeira igreja tem doutrina sólida, comunhão fraternal, ceia partilhada e comunitária e oração contínua. Olha que loucura, porque o fogo não produziu desordem. E hoje em dia nas igrejas que o fogo desce, a única coisa que se vê é desordem. O fogo não produziu desunião, não, ele produziu rotina santificada. Ele produziu continuidade intencional, ele produziu firmeza doutrinária, ele produziu solidez. O que parecia extraordinário se tornou cotidiano consagrado. Olha que interessante isso, o extraordinário vira cotidiano. E por que virou cotidiano? O cotidiano, porque os novos convertidos não apenas creram, eles se entregaram ao ensino, ao partir do pão, à vida comunitária, à oração, a chama do céu incendiou a prática na terra. O Espírito Santo não gera somente impacto. O Espírito Santo forma estrutura. E o avivamento é sempre a faísca, mas a perseverança é o combustível. Se nós queremos fazer missão, o avivamento, a descida do Espírito Santo é só a faísca. A força de continuar é o que faz com que a missão avance. A chama que não vira hábito logo apaga. E não nos esqueçamos que fogo sem doutrina é desvio. Doutrina sem fogo é frieza. Somente doutrina e fogo podem trazer a verdadeira vida. Mas o texto continua. O texto não diz só que eles fundaram igrejas. O texto diz que gerou entre eles um temor tão verdadeiro e uma comunhão tão real que era impossível não perceber o que estava acontecendo. Versículo 43 e 44. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 45, a gente pode ler: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha alguma necessidade. Aqui ninguém está com medo. Está todo mundo com respeito, reverente, diante da presença do Deus dos céus e da terra. E esse temor não afasta ninguém, esse temor aproxima. Surge uma comunidade operosa, cheia de fé, cheia de sinais, cheia de solidariedade. Não é comunismo que acontece aqui. É koinonia, é presença do Espírito, é avivamento. E aqui, nesse avivamento, muitos milagres aconteciam, mas nenhum deles causava espetáculo. Interessantíssimo isso. Aqui não tem a sexta-feira do milagre poderoso, aqui não tem a sexta-feira da unção, aqui não tem a quinta-feira da transformação, a quarta-feira da libertação. Não, aqui tem temor reverente. E o temor reverente é claro, é porque Deus estava ali. E onde Deus está não tem barreira, onde Deus está não tem falsidade. A multidão vira família, olha que coisa interessante, eles viram família. Eles oram, partilham, repartem e vivem a fé não entre bancos de igreja, mas vivem a fé entre vidas transformadas. O Espírito que desce sobre nós para nos fazer um com Deus e uns com os outros. Onde não há comunhão, não há o Espírito. Onde não há temor, não há o Espírito. Onde há espetáculo, há dispersão. Uma coisa é fato, que o fogo que desce e aquece a alma é o único poder capaz de derreter o ego de gente que se acha mais importante do que o outro. Aqui, egos estão derretidos, almas estão dilaceradas e o poder de Deus se manifesta sobre eles. E a marca mais contundente é a generosidade missionária.
Versículo de número 45, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto a todos à medida que alguém tinha alguma necessidade. Aqui é espetacular o que está acontecendo. Não tem nenhuma imposição econômica aqui, ninguém obriga a nada. Mas aqui você tem uma explosão de generosidade espontânea. O Espírito gerou um povo desapegado. O Espírito gerou um povo compassivo. O Espírito gerou um povo disponível. E é claro, quando o Espírito gera um povo diferente, gente é atraída. Olha comigo o versículo de número 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. Lógico, o Espírito Santo desce, conversões em massa acontecem. Essa conversão faz com que eles se juntem em igreja. Essa igreja tem as marcas da igreja verdadeira. Esse povo decide partilhar a vida de forma radical. E nessa partilha causa uma explosão de generosidade. E não havia um só necessitado entre eles. O verdadeiro avivamento, ou a descida do Espírito Santo, não evangeliza só com palavras, mas nos move para agirmos. E os gestos aqui é pão, tempo, compaixão e dinheiro. Olha que interessante. Pão é dividido, tempo é doado, compaixão é partilhada. E dinheiro não é nada. Eles viviam num só corpo e num só coração. E quando o povo de Deus vive num só povo, num só coração, a missão acontece. O mundo vai olhar isso e vai querer fazer parte. Não havia marketing aqui. Redes sociais, hashtag, segue, curte, compartilha. Não havia nada. Havia apenas o poder invisível se manifestando visivelmente e transformando a vida de cada um. Missão sem generosidade é discurso vazio. Generosidade sem missão é filantropia. E a igreja que é generosa é o sermão que o mundo lê. É o sermão que o mundo entende. A igreja que ama até doer e abre mão de tudo, atrai mais do que todas as igrejas desse mundo juntas. Uma igreja que ama radicalmente, atrai. E atrai para transformar. Qual é o resultado dessa transformação? Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Nessa conferência missionária, nós ouvimos o que Deus está fazendo entre os guaranis, ouvimos o que Deus está fazendo nas cidades, nos bairros próximos da gente, ouvimos o que Deus está fazendo na Europa, e a nossa expectativa é que Deus faça de novo conosco e através de nós, aquilo que Ele fez lá atrás e aquilo que Ele está fazendo na vida dos irmãos que aqui falaram. Mas talvez a gente olhe para esse texto e se ache um pouco pequeno ou um pouco indigno. Ou talvez a gente se ache um pouquinho deslocado. Talvez a gente olhe para o texto e diga, mas o Espírito Santo não desceu na minha igreja desse jeito. Eu nunca experimentei isso. Como é que eu posso ter certeza de que eu estou sendo enviado para fazer missão? Sai de Atos dos Apóstolos, abre em João, capítulo de número 20, versículo de número 21. Nós vamos ler juntos esse texto, a uma só voz. João, 2 paginazinhas para trás da onde você está, João 20, tá? João 20, 21. João 20, 21. Vamos ler juntos? Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus, após ressuscitar, aparece aos seus discípulos, conecta a sua missão à missão do Pai
e agora chama todo crente para ser um crente missionário. Ele é o filho enviado por Deus, o missionário eterno. Ele é o missionário primeiro. E ele se encarna para cumprir a vontade do Pai. E aqui a gente volta em tudo aquilo que a gente começou a falar. O Deus da Bíblia é o Deus do movimento. O Deus da Bíblia é o Deus que busca, que chama, que envia. E o maior envio do Deus da Bíblia é Jesus Cristo. Cristo é o verdadeiro apóstolo, o verdadeiro missionário. E perceba que muitos tipos de Cristo já haviam passado. Moisés foi enviado para libertar. Jesus veio com a libertação nas mãos. José alimentou os irmãos com pão. Jesus nos dá o pão da vida. Isaías respondeu: eis-me aqui. Cristo foi obediente até a morte. Esse Cristo, prefigurado em Samuel, em Davi, em Sansão, em Moisés, em Abraão, agora encarnado, diz: tenham paz, porque eu vos envio aos quatro cantos do mundo. A missão nunca nasceu na igreja. A missão sempre nasceu no coração de Deus. E o Deus missionário envia Jesus Cristo Cordeiro, Jesus Cristo Caminho, Jesus Cristo enviado. E quem segue Jesus é enviado como ele foi enviado a todos nós. O Cristo que te salvou te envia, meu irmão. E quem carrega o nome de cristão, carrega o peso todo da missão. Se Deus te chamou, você precisa saber que ou você vai, porque não tem como deixar de ir, pois se Ele foi enviado para nos salvar, nós agora somos enviados para levar a salvação aos quatro cantos. Como é que a gente termina? A gente termina dizendo que o altar, o cenáculo, virou estrada. As pessoas subiram ao cenáculo e oraram com intensidade. E quando o fogo desceu, transformou os pés de cada um deles em pés missionários, que saíram andando por aí. O Espírito não veio para emocionar, ele veio mobilizar. Ele não veio apenas para nos consolar, ele veio para nos capacitar. E a vinda do Espírito Santo, o verdadeiro avivamento, é só o começo da missão. A chama que queimou em Jerusalém atravessou séculos, atravessou perseguições, desertos, impérios, fronteiras e chegou até nós. E agora essa mesma chama clama: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. É a mesma chama. Cristo não está mais no túmulo, o Espírito não está mais por vir, o fogo já caiu, o céu já falou, o Espírito já desceu. E a pergunta que a gente tem que fazer é muito simples: você vai ou não vai? Você vai ou não vai? Não tem outra pergunta. É vai ou não. E se você foi tocado, vá. Está esperando o quê? Vá. Se você for cheio, derrame-se. Se você foi aceso, ilumine. Porque o fogo de Deus não é fim para nada. O fogo de Deus é o começo de um envio e de uma vida que vale a pena ser vivida. Se o Espírito Santo tocou sua vida, ou você vai, ou você vai. E no dia que você for, no dia que você der o primeiro passo, no dia que você se levantar e falar: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que nunca mais a sua vida vai ser igual. E a má notícia é que nunca mais a sua vida vai ser igual. Tudo será diferente para sempre. Todas as coisas serão novas. E Deus sempre vai nos levar a experimentar, viver coisas novas, coisas boas e coisas surpreendentes. Nesse final desse culto, nesse final desse congresso, eu quero reproduzir o apelo de Isaías. Mas é claro que você não precisa vir à frente. Isso é algo seu com Deus.
No ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor. E João, o evangelho de João, disse que Isaías viu Jesus naquele dia. João deixa claro, Isaías viu o Senhor. E a pergunta vinda do trono de Deus é: a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Então Isaías, timidamente, se coloca de pé e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu termino perguntando: quem há de ir? Quem há de fazer a vontade de Deus? Quem há de ir pregar o evangelho? Se não for você, quem? Se não for hoje, é quando? Se a gente não fizer, quem o fará? E eu quero que você coloque essa resposta diante de Deus. E se a sua resposta diante de Deus for: eis-me aqui, envia-me a mim, esteja preparado, porque tudo será diferente. Tudo será diferente. Feche seus olhos, baixe a sua fronte. Vamos orar. E a nossa oração é o apelo do Deus Trino, dizendo: quem há de ir por nós? Quem a gente vai enviar? E eu gostaria muito que a sua resposta fosse eu, envia-me a mim. Chega dessa vida, dessa mesmice, dessa miséria, chega. Chega de correr atrás do vento, derrama o teu espírito e me leva aos quatro cantos do mundo. Eu faço votos que a sua oração seja essa. Que a sua oração diga: chega, eu não aguento mais essa vida miserável que eu vivo. Quero viver uma vida extraordinária e abundante, quero viver uma vida em missão, quero viver uma vida contigo, quero pregar o evangelho do outro lado da rua, do outro lado do mundo. Responda para Deus de forma sincera. Eu quero orar com você e por você, vamos orar. Deus, nós ouvimos testemunhos impactantes aqui, do que o Senhor está fazendo entre os guaranis, entre os atiés, entre os alemães, o que o Senhor está fazendo na FEBEM, o que o Senhor está fazendo nas ruas escuras e nas vielas da cidade. E nós não queremos ser só admiradores da missão, nós queremos ser partícipes da mesma. Vivemos uma vida ensimesmada, preocupada com conta, com casa, com igreja, com filhos, com carreira, com carros. E a gente percebe que essa vida não faz o menor sentido. Essa vida não faz o menor sentido de viver. Porque é uma vida sem movimento. É uma vida sem o Espírito. É uma vida sem transformação. É uma vida que não vai buscar aquele que está perdido. É uma vida que não se desgasta até encontrar aquele que precisa ser achado. E talvez essa tenha sido a vida do profeta Isaías até o capítulo de número 6. Só que no capítulo de número 6, um caos acontece, o rei Uzias morre. Isaías vai buscar consolo dentro do templo, e no templo ele vê o Senhor. Ao ver o Senhor, sua vida se transforma, seus pecados são perdoados. Ele passa a ser um crente verdadeiro. E Deus vai perguntar para Isaías, e é uma pergunta feita aos quatro cantos do mundo: a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Isaías, na sua timidez, na sua covardia, na sua falta de fé, se levanta corajosamente. E com o olhar trêmulo e a boca falseando, mesmo assim diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E imediatamente Isaías se transforma no pregador do evangelho do Antigo Testamento. O livro de Isaías é chamado de proto-evangelho, antes do evangelho, o evangelho.
700 anos antes de Jesus, ele descreve Jesus com uma maestria. Descreve a sua morte, a sua ressurreição, a sua missão, a sua transformação. E vive uma vida missionária. Pregando até os dias de hoje, quando se abre o livro do profeta Isaías. E se faz a pergunta: a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Ó Deus, que eu e meus irmãos saiamos daqui convictos que o Espírito Santo veio sobre nós. Nós estávamos ali na promessa. O Espírito Santo é para nós também. Somos fruto de Atos 2. Estávamos em Atos 2. Somos chamados para pregar as maravilhas de Deus em todos os cantos desse mundo. Somos chamados a, através da pedra angular que é Cristo Jesus, edificar a igreja do Senhor. Somos chamados para sermos agentes e mensageiros da boa nova. Ó Deus, se tudo isso é conosco e para nós, nós só temos uma resposta para te dar. E essa resposta é: tira-nos dessa vida miserável, eis-nos aqui, envia-nos a nós e faze de nós o que bem entender. Que essa conferência missionária desperte vocações missionárias. Que essa conferência missionária impulsione homens e mulheres a viverem a missão de Deus no mundo. Que essa conferência missionária seja um marco na história da nossa igreja, na história das nossas vidas. E que a gente tenha mudado de uma vez por todas, a partir de tudo aquilo que a gente viu e ouviu nesse lugar. Faça de nós missionários. Faça de nós pregadores do Evangelho. Faça de nós homens e mulheres capazes de cumprir o ID do Senhor. Faça de nós a verdadeira igreja do Senhor. A igreja autêntica, verdadeira. A igreja que rompe com a religião e abraça o Espírito Santo de Deus. Faça de nós essa igreja que vai e enquanto vai, opera milagres e maravilhas. Se não nós, quem? Se não hoje, quando? Agora, Senhor. Agora é a hora. E nós estamos aqui, prontos para o ID e prontos para o envio. Faça o que bem quiser conosco. Essa é a nossa oração. E oramos em nome de Jesus. Amém. Se coloque em pé, vamos cantar, vamos louvar o Senhor. Depois da oração a gente encerra essa nossa conferência. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão pro faminto, a força pro aflito. E nós somos seus pés e suas mãos. Somos teu povo, tua igreja. Tua luz brilha sobre nós. O mesmo corpo, um só Espírito. O Senhor e Rei. Através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha, faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Tu és a luz que brilha sobre
paz se encontram e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino. Luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá. Do teu amor quem poderá nos separar? És fiel e pra sempre teu povo sustenta. E então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. Antes da gente terminar, a gente gostaria de mais uma vez colocar o QR Code da oferta missionária. Tudo aquilo que foi ofertado, foi arrecadado no dia de hoje, será enviado para a missão. E nós temos a expectativa de transformar a igreja cristã Vinde numa igreja missionária de fato, numa igreja que sustenta missionários, numa igreja que vai, numa igreja que envia, numa igreja que faz, numa igreja que planta outras igrejas. Tem que ser assim. Essa é a nossa vocação. Se a gente não fizer isso, tem alguma coisa errada conosco. Então, eu imagino que esse dia será um marco para nós, porque vai ser o primeiro dia de uma longa série de transformações que nossa igreja vai sofrer. Para a glória de Deus, nós esperamos que ao término de tudo isso a gente diga o que aquelas pessoas disseram para Pedro. Nosso coração se compungiu. Que faremos, irmãos? A partir de agora, o que faremos? Nós esperamos olhar para o Senhor e perguntar para Ele, e agora? E esperamos que o Senhor nos diga, agora é só caminhar, porque muito mais o Senhor ainda tem para fazer. Ok, vamos terminar? Mais alguma coisa? Pastor Éder, vem orar por nós e nos dá a bênção, por favor, meu caro. E encerra esse tempo tão maravilhoso que nós tivemos juntos, nos enviando sob a paz do Senhor e desejando para todos nós um excelente domingo, dia do Senhor. Amanhã é dia de culto, amanhã é dia de estarmos na presença do Altíssimo. Obrigado, pastor. Amém. E o pedido tem que ser esse daí mesmo. Senhor, não nos ardia o coração quando o Senhor ia compartilhando daquilo, né? Ali após a ressurreição. Então nosso coração também ardeu desde manhã, né? Até agora nós vimos aqui testemunhos, palavra do Senhor sendo explanada de diversas formas, mas com essa meta, né? Para nos incomodar a tal ponto de, agora fechando aí, eis-nos aqui, Senhor. Pai bendito, Pai amado e eterno, nós suplicamos a Ti em nome de Jesus, que Tu estejas, ó Deus, operando realmente, como diz lá em Filipenses 2, o Teu querer e o Teu realizar em cada coração. Que possamos, ó Deus, desenvolver essa salvação. Pai, mas muitas vezes nós ficamos ali,
fazendo com murmuração, mas a tua palavra diz, fazei tudo sem murmurações nem contendas. Por isso, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha aperfeiçoar na mente e no coração a cada um aqui, trazendo a maturidade, trazendo, ó Pai, esse verdadeiro crescimento em Cristo Jesus, crescimento na fé, no conhecimento do Senhor, esse aperfeiçoamento, e como diz lá em 1 Pedro 1:22 ali, que nós possamos amar uns aos outros ardentemente, já que o amor verdadeiro do Senhor, que é fruto do teu Santo Espírito, é a marca verdadeira e tem que ser o sinal em cada cristão. Pai, em nome de Jesus, sendo o amor o vínculo da perfeição, e o Senhor nos manda ser perfeitos, e quem somos nós se andarmos na carne, só vamos entristecer o teu Espírito. Mas a tua palavra diz andar no Espírito, ser cheios do Espírito e viver, ó Pai, no Espírito. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor continue operando maravilhas aqui na vida desta igreja e de todos esses que participaram desta conferência missionária. Pai querido, glorifica o teu nome na vida de cada um. Ó Paizinho amado, o Senhor já orou por nós lá na pessoa de Jesus, lá em João 17, já orou por aqueles que iam ser alcançados, e eis-nos aqui, Pai, para sermos alcançados, já fomos alcançados por Ti, mas para sermos instrumentos para o alcance de outros. A Tua palavra foi tão maravilhosamente pregada e anunciada aqui nesta noite, agora continue incomodando os corações, faz-nos arder os nossos corações, e a nós corar de vergonha também, diante daquilo que não temos feito, ou daquilo que precisamos fazer, ou fazemos ao contrário. Mas, ó Pai, o Senhor já nos deu a direção, e basta-nos, como diz o Teu servo agora há pouco, basta nós dizer, Senhor, eis-nos aqui. Queremos, ó Pai, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos unja ainda mais, que o Senhor libere, ó Deus, esta unção maravilhosa do Teu Santo Espírito e nos levando, como diz lá na igreja lá de Antioquia, Senhor, apartai-vos para mim. Agora, muitos Paulos e Barnabés estão aqui, Senhor, desejosos de que o Senhor os impulsione e que eles não tenham nem o espírito de medo e de covardia, mas de amor, de poder e de moderação, como já diz a Tua palavra. E se nós estivermos cheios da Tua palavra, cheios do Teu Santo Espírito, vamos, ó Pai, realizar obras maiores até, como o Senhor Jesus já prometeu. Senhor, tudo é para o louvor da Tua glória, e é no nome dEle que nós oramos, no nome bendito e eterno do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que um dia já nos chamou, nos tirou do império das trevas, nos levou para o reino do Filho do Seu amor, a fim, ó Pai, de que nós pudéssemos produzir não só frutos de justiça, frutos, ganhar almas para o Senhor, para que, ó Deus, realmente, lá na eternidade, a gente nos regozije nos portais eternos, daqueles que ouviram, Senhor, através do nosso intermédio, mas tudo, ó Deus, é para povoar o céu, é para o louvor, honra e glória do Teu nome eternamente, em nome de Jesus. E agora, amados, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que a comunhão bendita, maravilhosa, a instrução e a direção e a unção do Espírito Santo continue sendo derramada aqui nas nossas vidas e no partilhar das nossas vidas dia a dia com outros, possam ser impactados de que nós estivemos com Jesus, nós andamos com Jesus, nós aprendemos com Ele e vamos também disseminar este Evangelho que é para a salvação de muitos povos, nações e línguas de todo este mundo populoso. Louvado seja o Teu nome eternamente, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe. Dê um abraço aí, fraternal. Talvez o pastor ainda tenha algum recadinho aqui, mas dê um abraço em cada um aí. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu quero só agradecer, ao pastor Cipriano, Carmen, muito obrigado, Deus abençoe. Manda um beijo nosso lá para o Paraguai, manda um beijo nosso para os seus obreiros, e vocês estão nas nossas orações. Pastor Erdino, muito obrigado à Missão Até, muito obrigado a toda a diretoria. Albert, querido, muito obrigado, essa parceria é fenomenal, Deus é bom e tem feito da gente um povo diferente, muito obrigado. Deus seja louvado. Léo, querido, vai nessa força, meu irmão, e que você possa ir cada vez mais longe. E eu ouso dizer que a Missão Até está aqui, tá? Tamo junto. Pastor Evandro, obrigado por trazer sua turma. Elide, querida, obrigado por atender. Obrigado, irmãos. E é isso, gente. Deus abençoe, fique com Deus. Tiago, obrigado por todo o esforço. Valeu, Tiago e toda a equipe que trabalhou. Deus seja louvado. Obrigado, pessoal daí de cima. Beijo, fiquem com Deus. Obrigado.
Amanhã tem culto, tá? De manhã, escola dominical. Não ouse faltar, senão a oração é reversa. Fique com Deus. Um abraço, tchau.